Estamos de volta então com o programa Voltando às Origens. Já acompanharam semana passada as nossas histórias contadas então pelo seu Epitácio Lopes. Aprendemos muito e temos muito a aprender ainda com essa pessoa, esse cidadão de São Bernardino. Acompanhe que durante esta entrevista ele falará também sobre vice-prefeito, que ele foi por 2 mandatos. Mas antes disso nós queremos saber sobre comunidade. O senhor estava contando para nós que também ajudou a construir igrejas, pavilhões, organizou futebol, construiu escolas. Então conta para nós como é que foi essa história da comunidade em si, da formação da comunidade com essas entidades. Pois bem, a primeira foi uma escolinha que nós construímos, que era municipal na época, né? Campoerê. Era a escolinha, nós serramos a madeira, a maior parte, a muque, aquela serra que usava antigamente, né? De desdobrar madeira. O vai e vem? Vai e vem. Nós tirávamos os pinheiros na costa do rio ali, na terra do... Na época era a terra do chai, que nós dizia, né? Da empresa, né? Tirava os pinheiros lá e construía uma escolinha. Bem no barranco, ali onde está a escolinha velha atual. No barranco lá de cima. Foi construído ali. Aquela escolinha serviu para a igreja. Nós rezava a missa ali também. Primeiro o padre que rezava a missa, que rezou, que atendeu nós, ele vinha de Saudades, o padre Luiz Mulo, vocês conheceram, ouviram falar? Já ouvimos falar. Luiz Miller, nós chamávamos de Mulo, né? Ele atendia, tá. Aí, depois a gente, essa escolinha passou para o Estado, eles construíram uma escola do Estado. E nós construímos, então, uma igreja também, com muito sacrifício, mas construímos. E eu sempre envolvido, ou na diretoria, ou trabalhando, mas estava sempre envolvido com construindo comunidade. Sempre envolvido. Aí, nós começamos, o começo foi um campinho de futebol na terra do senhor Orestes Paim. Nós rezávamos o primeiro culto, primeiras aulas para os nossos alunos eram na casa do senhor Orestes Paim, depois de que construímos a escolinha, e o futebol começou ali também, devagarzinho, né? Foi indo, e eu sempre envolvido, como jogador, como diretoria, sempre envolvido, né? Com escola, futebol, igreja, pavilhão, depois veio os pavilhões. Depois do pavilhão. Aí, os pavilhões vieram pela necessidade de fazer festa, comemorar em comunidade. Aí eu, quando foi para fazer o pavilhão ali, nós tínhamos igreja. Aí veio os padres cambojanos da Itália, né? Assumiram a paróquia de Campoerê, Campoerê era paróquia, né? E deram a ideia de nós transformar um salão paroquial, que dava para rezar e dava para fazer baile, se divertir. Salão. Uma novidade para vocês. Desmanchamos a igreja e fizemos um pavilhão. Com uma porta assim, onde podia fechar o altar. Dia de baile, de matinê, fechava o altar lá e se divertia. Um dia de missa, dia de casamento, aproveitava. Era assim. Aí construímos, mais tarde construímos a igreja, né? E um detalhe que eu não sei aqui em São Bernardino como é que foi, mas nós tínhamos, o cemitério era separado, era outra diretoria. Duas diretorias? Diretoria do cemitério e diretoria da igreja. Era separado. A finalidade o senhor não lembra? Chamava-se Caixa Mortuária. Não sei por que era dividido. Caixa Mortuária. Aí para você ser sepultado, você tinha que ser sócio nessa Caixa Mortuária. Não precisava ser sócio na igreja.
Certo. Entendeu? Sim. Tá. Mais tarde houve e uniram. Aí você era sócio da igreja, você já era sócio do cemitério automaticamente. Até hoje está assim. Então, foi bem diversificada a história da comunidade dele. O primeiro pavilhão foi aquele pavilhão azul. E nós tínhamos que ir para cá. Perto do cemitério. Esse foi o primeiro pavilhão. Foi o primeiro que os padres deram a ideia de nós desmanchar a igreja e fazer o pavilhão. Sim. Porque daí a igreja dava só para rezar. E o pavilhão servia para rezar e para se divertir. E outra, ficou uma dúvida agora sobre o nome do padre. Era Padre Luiz Miller. Daí na nossa pronúncia fica Muller. E daí o pessoal começou a te chamar de Mu porque ele vinha rezar missa de burrinho. Burro, era um burrinho. E em alemão, Mul quer dizer burrinho. Então eles inverteram inclusive o nome sobre o nosso padre, porque ele andava de burrinho para rezar as missas. Então, só os alemães que chamavam de Mu. Nós chamávamos de Miller, né? Olha só, tá aprendendo mais uma. Miller e Mu por causa da palavrada alemã. Interessante. O senhor falou em futebol. Futebol, então a gente sabe que os seus filhos jogavam muito, hoje ainda já com a idade avançada, ainda jogam bem, tem boas técnicas. Hoje o senhor jogou futebol? Eu joguei muito futebol, inclusive eu hoje sou suspeito a falar, mas eu falo sem medo de errar, porque quem me conheceu pode dar testemunho. Eu fui um dos melhores jogadores que tinha no nosso time, na época, né? Eu era um dos melhores, quer dizer, que se eu não estava no time, o time não andava. Não andava. E meus filhos, eu nunca proibi eles de ir no futebol, porque eu sabia que eles estavam jogando bola, não estavam fazendo outra arte. Certo. Né? Então, sempre incentivava. E tudo eles eram mais ou menos bom, né? Certo. O Alaor foi um goleiro muito bom, inclusive fiquemos campeão aqui em São Bernardino. Ganhamos São Bernardino aqui, fiquemos campeão. O Alaor era goleiro, certo. Um dos melhores goleiros, né? E meu neto, filho do Gilmar, é goleiro profissional, né? Goleiro profissional. Foi para o Havaí, agora está no Iguaçu. Iguaçu, Paraná. Então deu um futebol, um goleiro profissional jogando futebol. Olha só, então uma família de esportistas. Então é o seguinte, vamos entrar no assunto agora, seu Epitácio, de vice-prefeito, né? O município, todos sabem que ele foi emancipado em 1995, 19 de julho. Então, mas para essa emancipação acontecer, então em 94 existia uma comissão de emancipação. Sim. E o senhor já fazia parte dessa comissão de emancipação? Vamos começar essa história lá atrás? Não, eu da comissão nunca participei, só que fui convidado, né? E claro que ajudei depois no trabalho, né? Houve uma eleição ali, como é que chama? Plebiscito? Não, plebiscito, para ver se passava, né? E passou por fora, né? Só que São Bernardino se emancipou, falo assim para vocês, porque aproveitamos uma carona de Santa Terezinha e Saltinho, porque o Darcy Furtado, na época, prefeito, final, não sei se era o Darcy, o que era, não queria perder São Bernardino, entendeu? Certo. Não queria perder São Bernardino, então para nós era dificuldade se o prefeito não avalizasse, né? Sim. E aí, como tinha Santa Terezinha e Saltinho no processo, nós aproveitamos a carona. Porque aí não tinha como o prefeito parar nós, né? Para parar nós, ele já tem que parar os outros também. Ele queria se desfazer de Santa Terezinha, que era muito longe, né? Da sede de Camporê, sim. Né? E São Bernardino, não, além de ser uma comunidade progressista, que nós era chamado de comunidade rica, né?
era a mais rica da região, era São Bernardino e São José, porque a evolução do trabalho na agricultura era muito boa, né? E a Santa Terezinha dá 30 quilômetros, 30 não, dá mais de 30 quilômetros de Cambori, né? Maravilha. Quase 50, né? Por aí. Quase 50. E Saltinho também pegava vacum também lá nos fundos, né? Então, não era favorável de ficar com ele. Então, por isso que aconteceu a emancipação. A emancipação da nossa aqui, né? Mas com tudo boa, né? Tudo legal. Então a nossa emancipação ela aconteceu através do plebiscito também, onde a população votou a favor, e depois nós tivemos a promulgação da lei, né, onde nós tivemos então a vinda do governador na época para sancionar a lei, Paulo Afonso, governador, e após a sanção da lei, então, sancionada a lei pelo governador, partiu-se então pelo projeto da eleição, 96. É aí que entra a história do senhor como candidato a vice-prefeito na época da chapa, que era Valdir Walker na cabeça e o seu Epitácio de vice. Acho que foi esse desenho, né? Como é que aconteceu essa história? Como é que chegou até o senhor ser então o candidato a vice-prefeito? Mas olha, a história começou bem esquisita. Eu estava lavrando, que eu lavrava, né? Aquele tempo do arado ainda. Lavrando, chegou o Puvichai, falecido, e o Speix Arlindo, Seu Arlindo. Por lá na roça onde estava, olha, assim, assado, mas queria que você participasse aí, seja candidato, né? De vice do Valdir, não sei de quem lá, que ia ser o candidato, né? Você tem que ser um candidato, né? E daí, mas para isso você tem que entrar no partido. Você tem que entrar no partido, né? Para poder participar, senão não participa. Aí, como o Scheider e o Bub eram do PMDB, né? Na época, sei que ajeitaram de eu me inscrever no PMDB. O senhor nem filiado? Nem filiado não era filiado. Aí me filiei, tinha um tempo, lá, né, para você ser filiado, né? E aí houve uma disputa entre o Gervásio Boese e o Epitácio Lopes para ser o vice do Valdir na época. Para o partido poder indicar. Para poder indicar. Houve essa disputa. Eu sei que o Gervásio não queria abrir mão, eu também, eu não tinha interesse, mas também o pessoal não queria que eu abrisse mão, né? Os meus parceiros não queriam que eu abrisse mão. Eu sei que no fim, houve aquela disputa, e no fim o Gervásio caiu fora e me deixou eu como vice do Valdir. Certo. Aí a eleição era tranquila, né? Como vocês conhecem a história. Era tranquila, nossa, o Valdir tinha um pouco de medo, mas eu não tinha medo nenhum que nós ia perder a eleição. Porque o nosso candidato não era muito assim, era um homem bom, né? Afinal do Otávio Luto, o nosso adversário. E o vice? E o vice, eu acho que era o Celso Gatti? Não, era o Alcides Zanon. Alcides Zanon? O Zanon do Charuto era vice do seu Otávio. Nenhum dos dois era muito assim, né? O Otávio era professor.